Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora, o momento, o dia ou a altura em que me estejam a acompanhar ou a visualizar. Bem-vindos àquela que é a vossa 25ª lição, aqui deste que é o programa do jurista, estudante e diplomata de topo. Bem sei que devia apenas dizer uma versão, mas a verdade é que dá para todas estas dimensões. Esta polivalência e expansão que é própria também aqui de Júpiter e que tem a ver com a energia de Sagitário, tem tudo a ver aqui com estas nossas lições, que mais não são do que um conjunto de técnicas e ferramentas que vocês podem usar, sobretudo naquilo que são os estudos superiores, as viagens e todas estas áreas que têm de alguma forma que ver com a justiça, com o discernimento, com dar a cada um o que é seu, mas acima de tudo com buscarem a vossa autenticidade, a vossa capacidade de autoconhecimento e reconhecimento, que depois vos permite perceber aquilo que é vosso e aquilo que é dos outros, para discernir facilmente o caminho certo ou para serem assertivos relativamente à realidade e às escolhas que têm que fazer na vida. Esta autenticidade, exposição e liberdade pessoal são efetivamente os grandes valores, digamos assim, que se deve buscar e que se deve perseguir quando se está aqui a nível da universidade e dos estudos superiores. Isto é importante, sobretudo, para deixar de parte aquilo que é a busca de poder, porque o poder está muito associado ao ego e está muito associado aos vícios e dependências e também à incapacidade de sermos capazes de ouvir o outro e ser solidário, fraterno com o outro. Porquê? Porque ficamos muito escudados e fechados naquilo que nós achamos que é o mais importante para nós. Tem muito também a ver com a ganância, tem muito a ver com a possessividade, com a materialidade. E porquê? Porque estamos em energias que têm muito mais que ver com a concentração de poder e domínio, porque no fundo o poder tem a ver com domínio, segurança e receio, do que propriamente com expansão, com reconhecimento de novas fronteiras, com abrir espaço a novas realidades. E portanto é isso que é importante aqui, é percebermos essa diferença entre esta oficina, que é um espaço obviamente coletivo e de, digamos, de oficinas superiores, que têm sempre que ver com a nossa relação do eu com o coletivo, mas sempre da perspectiva do autoconhecimento e da sua expansão e também do conhecimento do outro por oposição. Não uma vontade de colonizar o outro, nem deixar que o outro nos colonize a nós. Não há aqui propriamente relações de poder, há aqui relações de compreensão, de conhecimento e de expansão deste conhecimento. E, portanto, aqui o objetivo é, através da expansão e do autoconhecimento, proporcionarmos, aumentar, digamos assim, a nossa capacidade de ver o social, perceber o que é que cada um dos outros tem, digamos, em termos daquilo que é a sua própria expressão e fazermos-nos ouvir através da nossa própria expressão, através da liberdade pessoal, através da nossa exposição e da nossa autenticidade, para também perceber a autenticidade da exposição e a liberdade do outro. Ou seja, essencialmente não criar barreiras nem restrições. O poder da autenticidade vem muito de deixar de representar o perfeito cortesão, não é? Nós, quando pensamos no poder, temos muito aquela ideia de sempre respeitar o mestre, dizer sempre aquilo que o mestre quer ouvir, e ao mesmo tempo representar um pouco o perfeito cortesão, que é ir ao encontro do outro para satisfazer indiretamente o outro. Na verdade, o objetivo é que o outro nos satisfaça a nós nas nossas próprias ambições pessoais. O perfeito cortesão tem muito a ver com isto, tem a ver com alguém que representa um papel que, na verdade, o único objetivo é colher poder para si próprio através do outro. Isto resulta naquilo que é o Parlamento e nas relações de poder, não resulta para o conhecimento, para a expansão do mesmo, para um conhecimento diplomático universitário, onde o que estamos a procurar é estabelecer pontos de comunicação e contacto e depois de realização, digamos, de parcerias e de proximidades efetivas. E para isso temos que partir de um ponto de vista muito mais de conhecimento e de aceitação mútua e de capacidade de criar laços fraternos do que propriamente representar perfeitos cortesões, que o único objetivo que têm ao, digamos, nunca contrariar o mestre é obter dele vantagens. Portanto, ser verdadeiro e transparente consigo e com os outros, sabendo que a verdadeira liberdade está numa exposição sincera. E este é o poder da autenticidade, que se opõe, obviamente, ao do perfeito cortesão. Depois deste aspecto do perfeito cortesão, também trabalhar aqui um bocadinho, mais uma vez, sobre teorias relacionadas, onde é que isto se baseia,
Carl Rogers tem muita autenticidade e o bem-estar. Ele trabalha muito este conceito de autenticidade e bem-estar como aspectos essenciais. Michel Foucault, poder como construção social. Este aspecto é muito interessante porque Michel Foucault, nesta obra do poder como construção social, explica-nos precisamente que o utilitarismo e um conjunto de filosofias, sobretudo do final do século XIX, britânicas, centrou muito à volta das utilidades. E isto fez também com que a própria visão de poder à volta daquilo que é uma estrutura de apoio tem muito mais que ver com a construção social que é feita à volta dela do que propriamente com a realidade efetiva do que é o poder. E aqui ver o poder essencialmente como algo marmório ao serviço de instituições como o Parlamento, ou pelo contrário, entender o poder como algo que tem uma dimensão muito mais panteísta e muito mais abrangente do que apenas essa pequena visão. Paulo Freire fala do empoderamento consciente, a capacidade de percebermos o nosso próprio peso. Temos também aqui Axel Honneth, que nos fala do reconhecimento genuíno. Temos Bill George, que nos fala de liderança autêntica. E, portanto, estes dois autores são também importantes, não só a questão da liderança como o reconhecimento genuíno, como aspectos absolutamente fundamentais aqui como teorias relacionadas que devemos ter em conta. Depois, reflexão sobre o poder interno e sobre o poder externo, e aqui queremos essencialmente focar-nos sobre a ideia do poder externo. Este vem muito das instituições marmórias, daquilo que nós não dominamos, daquilo que tem a ver com os poderes instituídos e com as instituições enquanto centros de dominação e de repressão, de escravatura, de limitação das nossas liberdades pessoais, que são muito saturninas, energias saturninas contrapostas àquelas que eu estou aqui a focar, que são essencialmente expansivas, que são essencialmente de aceitação e fraternidade e solidariedade, que vêm de uma expansão que é muito mais jupiteriana, muito mais focada naquilo que é o conhecimento e a aceitação das diferenças. Manter aqui um diário de autenticidade durante uma semana e depois listar 3 situações em que age para agradar, ou seja, perceber quando é que você se deixa dominar pelo ego e pela necessidade de se integrar socialmente para ter poder e sucesso, quando na verdade o que está a fazer é submeter-se a um poder externo, sacrificando a sua própria autenticidade e diferença. Depois, uma prática de exposição, escolha uma área onde sente receio de se expor. Aqui vamos trabalhar um outro aspecto que é a sua, sua capacidade ou a sua capacitação para se expor publicamente, ou seja, não ter receio para mostrar aquilo que é, as suas virtudes, mas ao mesmo tempo também, se tiver que expor algum defeito ou dificuldade, também fazê-lo sem ter qualquer receio, ou seja, assumir-se no bom e no mau, para depois estar sujeito a críticas e não ter problema nenhum em ter críticas, sejam construtivas ou destrutivas, para a partir daí poder crescer e transformar-se a partir dessas mesmas críticas ou experiências menos positivas. Portanto, escolher uma área onde sente receio de se expor e expor-se diretamente. Compartilhar algo verdadeiro e vulnerável, para se expor também implica ficar vulnerável, e depois refletir sobre a recepção dos outros, das críticas dos outros e do impacto que isso acaba por ter em si, nas suas próprias reações internas, e até que ponto se deixa ou não afetar por terceiros ou por pensamentos, de alguma forma impactando assim um pouco aquilo que é a sua própria noção de realidade. Finalmente, parte 3, poder autêntico. Redefinir o que é poder para você, perceber o que é poder e perceber que há a ideia de poder que é imposta por fora ou de fora e que tem essencialmente a ver com cadeias de dominação que nos vêm de estruturas marmórias e que tem a ver com, mais do que dar a cada um o que é seu, estabelecer aqui regras em sociedade para permitir que todos se limitem uns aos outros e permitam a sã convivência por limitação do espaço individual e da liberdade individual, mas isto também pode ser uma visão tal e qual como temos liberdade enquanto liberty, ou então o freedom, que é o domínio do livre, que será outra coisa. E, portanto, percebermos aqui que, estando a falar ou de uma versão mais de Rousseau ou uma versão mais de Stuart Mill, teremos sempre uma visão diferente de liberdade e de poder. Listar formas de se posicionar quanto à autenticidade, praticar autoconfiança e viver os seus valores também em autenticidade. Conclusão, o poder que vem de dentro, o poder verdadeiro nasce da liberdade de ser você mesmo, de dar espaço a que seja capaz de construir
o seu próprio caminho, a sua própria visão de vida e de mundo, sem receio de ser quem você é, e criar assim uma rotina prática de autenticidade por 90 dias, a tal ideia de ter aqui 3 ciclos de 15 dias que depois se repetem uma segunda vez, formando um total de 90 dias, o tal caminho de 90 dias para a autenticidade, usando em cada um desses 15 dias um novo hábito que depois implementa nos 15 seguintes até formar o tal período de 90 dias. Registre, reflita, incorpore e estabeleça uma nova vibração a partir desta liberdade que você cria para si mesmo e do poder verdadeiro que descobre ao, no fundo, praticar estes exercícios durante este período de 90 dias. Se fizer isso, conseguirá efetivamente perceber que o poder vem de dentro e não vem de fora, não é imposto de fora, mas vem da sua própria liberdade e da sua própria capacidade de construir o seu espaço. Finalmente, um convite à transformação, ou seja, aquilo que eu espero que você use desta lição número 25 é que use essencialmente isto para se expor com coragem e verdade, não ter medo de se assumir perante a vida e o mundo como você é, construindo relações baseadas em quem você é. Ou seja, essencialmente procurando não fugir a si no que é bom e no que é mau. Abandone o desejo de agradar a toda a gente, saiba que vai perder muita gente ao assumir a sua própria forma de ser, mas abraça a sua essência na certeza de que aquelas pessoas que estão consigo e o aceitam exatamente como você é, esses verdadeiramente estão consigo e são seus amigos verdadeiros. Basicamente era isto que eu queria deixar aqui como conclusão final ao convite à transformação. Voltamos-nos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.